Olá pessoal, tudo jóia? Vamos então encerrar essa parte introdutória do direito administrativo estudando os princípios constitucionais implícitos da administração pública. Me acompanhe então. Legal, eu sou o professor Rodrigo Cavaleiro Rodrigues e estou aqui com vocês no canal Mapeando o Direito, estudando o direito administrativo, estudando os princípios da administração pública. Já estudamos que os princípios constitucionais podem ser expressos ou implícitos. Tá? Os expressos estão no artigo 37 da Constituição Federal, já vimos isso na aula anterior, e agora vamos estudar os implícitos que estão descritos na doutrina. Os princípios implícitos que iremos estudar: supremacia do interesse público, indisponibilidade do interesse público, razoabilidade e proporcionalidade, autotutela, finalidade, motivação e também segurança jurídica, mas atenção com um recado. Estes princípios implícitos, por não estarem escritos na Constituição Federal, eles estão nos livros, tá? Os doutrinadores, os pesquisadores, fazendo um estudo combinado de administração pública e direito constitucional, extraem esses princípios, certo? Dependendo do livro que você adotar como fonte de estudo, podem ser menos, como podem ser muito mais esses princípios. Eu, particularmente, acho que apenas os três primeiros, supremacia do interesse público, indisponibilidade do interesse público e a combinação de razoabilidade e proporcionalidade são verdadeiros princípios. Segurança jurídica é princípio, mas não do direito administrativo, e sim princípio geral do direito, enquanto que autotutela, finalidade e motivação, se dependesse de mim, tá? Na verdade, esse canal é meu, né? Depende de mim, tá? Eu não falaria como princípio, mas eu vou falar porque aparece na maioria dos livros, não é? E caso você tenha que responder uma prova de concurso de OAB ou da sua faculdade, né, talvez seja importante conhecer. Mas fica dado o recado. Eu acho que os princípios deveriam ser apenas os três primeiros, mas há doutrinadores, há vários livros que, na verdade, estendem bastante a lista de princípios. Então, não feche o seu estudo, não resuma o seu estudo a apenas esse vídeo que você está assistindo, né? Vai buscar na boa literatura outros princípios lá listados. Então, vamos lá, vamos começar com a ideia de supremacia do interesse público. Para falar de supremacia do interesse público, retornamos a uma aula anterior quando falamos de regime jurídico administrativo. A administração pública, como regra, se submete a regras publicistas, se submete a um regime jurídico de direito público. E o que caracteriza esse regime jurídico de direito público? O interesse público se sobrepõe ao interesse privado. A gente viu esse esquema na aula na aula conceitual de direito administrativo e regime jurídico administrativo. Vamos substituir então a expressão regime jurídico administrativo por supremacia do interesse público. Nota que é a mesma ideia. A supremacia do interesse público é a base principiológica para essa ideia do regime jurídico administrativo. O que significa dizer que supremacia do interesse público. O interesse público é a dimensão pública dos interesses individuais, ou seja, dos interesses de cada indivíduo enquanto partícipes da sociedade, é o que diz pra gente Celso Antônio Bandeira de Mello. Nota que o conceito de supremacia do interesse público é super fácil. O interesse público se sobrepõe ao interesse privado. O que é complicado mesmo é entender o que é interesse público. E o Celso Antônio Bandeira de Mello tenta explicar dessa forma, mas ainda assim fica amplo, fica aberto, tá? Um Estado totalitário, um Estado ditatorial, perigosíssima, né, nesse Estado, a ideia de interesse público, porque pode ser utilizada como uma forma de simplesmente anular o interesse privado. E isso não é ideal no Estado democrático. No Estado democrático, essa ideia de interesse público tem que ser acompanhada da razoabilidade e proporcionalidade que vamos ver daqui a pouco. O Celso Antônio Bandeira de Mello traz um ótimo exemplo no livro dele, tá? Ele vai falar sobre desapropriação. O dono de um imóvel, é claro que ele não quer perder aquela propriedade. Aqui, por exemplo, no município de São Paulo, nós vemos algumas desapropriações nos últimos anos em razão da expansão das linhas de metrô. Poxa, muito legal, não tinha metrô no bairro da pessoa, agora vai ter uma estação de metrô naquele bairro, a pessoa está super feliz, só que não porque vão desapropriá-la, porque onde é a casa dela, nesse momento, ali será então construída uma estação de metrô. O vizinho vai adorar, porque daí agora vai ser vizinho de uma estação de metrô, e aí na sua cidade, no seu município, vários exemplos você pode extrair nesse sentido. Naquele momento, o interesse de todos, o interesse da coletividade, ou seja, o interesse de transporte público, no exemplo do metrô, ou o interesse da saúde na hora da construção de um hospital, o interesse da educação, quando se constrói uma escola primária ou secundária, ou mesmo uma universidade, esse interesse se sobrepõe ao interesse do particular no caso de uma desapropriação.
Perfeito? Esse é um bom exemplo, tá? Mas essa definição de interesse público não está direto na lei, então essa é uma explicação a partir de um exemplo que dá o Celso Antônio Bandeira de Mello, e essa definição tem que vir com muito cuidado para se evitar um totalitarismo. Legal, gente? Bem, na sequência da supremacia do interesse público vem a ideia da indisponibilidade do interesse público, que é um desdobramento lá do princípio da impessoalidade. Quer ver? Correlato ao princípio da supremacia do interesse público, o princípio da indisponibilidade indica que é vedado à autoridade administrativa deixar de tomar ou retardar providências que são relevantes ao atendimento do interesse público, em virtude de qualquer outro motivo. Esse aqui é uma frase que eu retirei do livro da Odete Medawar. Bem, essa ideia de indisponibilidade do interesse público. Como o interesse público é o interesse de todos, o administrador público, o agente público, em outras palavras, o governo, e lembra que o governo é transitório, o governo, ao realizar, ao proteger o interesse de todos, fazendo com que o interesse público se sobreponha ao interesse dos individuais, ele não pode dispor daquele interesse público, porque o interesse público não pertence a ele, governo, pessoa que atua em nome do governo. O interesse público é o interesse de todos, correto? O próprio nome, né? É até redundante falar isso. Mas a gente consegue entender essa indisponibilidade do interesse público quando a gente começa a ver os desvios do uso da máquina pública, né? Então, quando um agente público usa o carro da repartição para, por exemplo, levar seu filho na escola e ir no supermercado logo na sequência, está usando um bem público em proveito pessoal. Quando alguém usa da sua influência política para fazer indicações e mesmo nomeações de amigos e parentes para cargos comissionados. Ou seja, o desrespeito à legalidade, à impessoalidade, à moralidade nos mostra como o interesse público é importante, e esse desrespeito acaba se tornando exemplos de quando o interesse público foi mal utilizado, melhor, foi mal administrado por um agente. Porque no momento em que ele rompe a legalidade, a moralidade e a impessoalidade, ele imagina que aquele interesse público está à disposição dele, quando na verdade o outro princípio importante é a indisponibilidade desse interesse público. Ele não está ali para servir ou agente público, ou administrador, ou determinado governo, e nunca esqueça, vou sempre repetir isso, o governo é transitório, o Estado não. O interesse público está ali em favor de todos. No estudo do interesse público é interessante fazer uma separação entre interesse público primário e secundário. O interesse público primário é esse interesse que pertine à sociedade como um todo, o interesse de todos nós, como por exemplo o interesse de uma boa saúde, de uma boa educação, de um bom sistema de transporte público. Enquanto que o interesse público secundário é a conveniência do aparelho estatal. Então, por exemplo, vamos supor que aconteceu um determinado acidente numa escola pública e um estudante ficou ferido naquela escola pública, certo? Beleza. Daí, esse estudante ou a família desse estudante ingressa na justiça pedindo danos materiais e até mesmo danos morais contra o Estado. Corretíssimo. O Estado será defendido em juízo por um procurador de Estado, um advogado da União, um procurador municipal, um procurador autárquico. Um advogado ou advogada irá defender a administração pública em juízo. Quando for fazer essa defesa, aquele advogado, porque é a função desse advogado ou dessa advogada pública, vai pensar no patrimônio público e não no interesse público amplo, certo? Então vai tentar defender o Estado contra aquela ação de indenização. É claro que o interesse público primário se sobrepõe ao interesse público secundário, por óbvio, certo? Mas não podemos desconsiderar esse tipo de atuação de um defensor dos interesses estatais, do aparelho estatal, em juízo, tá? Um triste exemplo é o sistema da Previdência Pública, INSS, tá? Se a administração do INSS se preocupasse mais com o interesse primário, não haveria tantas ações contra o INSS na justiça, e o INSS perde pra caramba ação na justiça, né? Mas o coitado do procurador ou da procuradora daquela autarquia tem que fazer a defesa, porque tem que se preocupar com esse interesse secundário, que é o próprio patrimônio dessas entidades estatais, certo? Esses dois interesses têm que, na medida do possível, e essa é a nossa utopia, andar sempre em conjunto. Beleza, pessoal? E seguindo, razoabilidade e proporcionalidade. Dois princípios importantíssimos. Esse recado inicial aqui, alguns doutrinadores tratam esses princípios como o mesmo fenômeno, outros os separam. Eu acho que são o mesmo fenômeno, mas eu vou explicar separadamente, é claro, tá?
Algumas palavras-chave aqui são bem tranquilas, bem interessantes para fixarmos esses conceitos. Razoabilidade, você vai associar a palavra razoabilidade com bom senso e proibição de excesso. E vai associar a palavra proporcionalidade com adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. E repito, há doutrinadores que entendem que estes princípios são o mesmo fenômeno. Há doutrinadores que os separam dessa forma. Razoabilidade, uma ideia de bom senso, uma ideia de proibição de excesso. Enquanto que proporcionalidade, uma ideia de adequação, uma ideia de necessidade e também proporcionalidade em sentido estrito, certo? Razoabilidade, vamos lá, em linhas gerais, é o uso do bom senso e a proibição de excesso, essencialmente quando a lei conferir ao agente público liberdade, que é o poder discricionário, liberdade de escolha. Essa é uma lição de Eli Lopes Meireles. Usa o bom senso, poxa. Não seja sem noção, tá? Não seja doidão. E como é que você vai fazer isso, usar o bom senso? Tenha cuidado com os excessos. Vai realizar o ato na exata medida da necessidade daquele ato. Daí você vai ver, né, que razoabilidade e proporcionalidade realmente são bem próximos, tá? Mesmo fenômeno, na minha opinião. Evite excessos. O princípio informa, proíba os excessos. Atue apenas no limite da necessidade da administração pública, para não interferir muito na esfera dos particulares. Razoabilidade é isso, bom senso e proibição de excesso. A proporcionalidade, aquelas três ideias, adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. A adequação impõe que a medida adotada para a realização do interesse público deve ser apropriada à prospecção do fim ou fins a eles subjacentes. Isso é um conceito de Celso Antônio Bandeira de Mello. Então, a adequação é a medida adotada, ela tem que ser apropriada, tem que ser adequada para aquela finalidade, enquanto que a necessidade, também segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, deve ser entendida como a menor ingerência possível, colocando-se a tônica na ideia de que o cidadão tem direito à menor desvantagem aceitável. Porque a ideia da supremacia do interesse público implica necessariamente na intervenção do Estado no nosso dia a dia, na nossa vida privada. E essa intervenção tem que ser a mínima possível. Essa é a diferença de um Estado ditatorial, totalitário, para um Estado democrático de direito. Tá? Uma das diferenças. Por isso que essa intervenção do Estado na nossa vida tem que ser adequada e necessária. E a necessidade é menor ingerência possível, perfeito? Então, adequação, voltando aqui, adequação. A medida, ela tem que ser apropriada. Isso é adequação. Necessidade, essa medida adotada tem que ter a menor ingerência possível, ou seja, intervir o mínimo possível na vida dos particulares. Se você for fazer um estudo sobre decisões judiciais em concursos públicos, melhor, decisões judiciais em razão de problemas que ocorreram em concursos públicos, muito edital de concurso público, muita regra de concurso público foi derrubada pela Justiça em função de desrespeitar a necessidade dessa adequação. O exame psicotécnico, por exemplo, teste de aptidão física, o próprio exame médico, que é necessário para todo cargo público, mas qual exame é necessário? Tá? Qual exame é apropriado para determinado cargo público? Você vai fazer um concurso, pretende um cargo de escrivão da polícia. Tem necessidade de submeter essa pessoa a teste de esforço físico? Você vai ficar o dia inteiro digitando, né, numa repartição pública, diferentemente de um policial militar que, por fazer policiamento ostensivo, a ele sim, a ele ou ela, né, a este policial, a esse tipo de servidor, sim, um exame médico, um teste de esforço físico é extremamente necessário e extremamente adequado. Perfeito? Então, fica a dica. Quer pegar exemplos sobre aplicação do princípio da proporcionalidade? Dá uma checada, né, nessas jurisprudências sobre concursos públicos, dentre outras, certo? E por fim, a proporcionalidade em sentido estrito. Deve ser tomada como a justa medida onde meios e fins são colocados em equação mediante um juízo de ponderação, com o objetivo de se avaliar se o meio utilizado é ou não desproporcionado em relação ao fim almejado. Você já deve ter ouvido falar naquela expressão, o fim justifica os meios, né? Cadê? Tá aqui, ó. Tem essa obra famosa, O Príncipe de Maquiavel, certo? Considerado, por muitos é considerada a primeira obra de ciência, sobre ciência política, ainda que tem algum lugar que é a Política de Aristóteles, que é considerada por outros a primeira obra sobre ciência política, mas O Príncipe é um livro fantástico, importante, tá? Claro,
escrito numa determinada época, e lá no meio do livro aparece aquela frase, né? O fim justifica os meios. Que ela não é exatamente assim, tá? Mas essa é a ideia. A finalidade, o objetivo, justifica os meios que você utiliza para chegar naquele objetivo. E Maquiavel, apesar do grande filósofo, ficou conhecido só por esse trecho do livro, tá? Um pouquinho injusto isso com ele, porque isso é muito ruim, né, gente? O fim justifica os meios. Eu vou usar qualquer recurso, tudo que eu tiver, para conseguir chegar naquele objetivo. A frase, essa ideia é tão ruim, mas tão ruim, que o sobrenome desse filósofo, Maquiavel, é utilizado hoje para designar uma pessoa má. A proporcionalidade distrita é justamente a negação dessa ideia. O fim não justifica os meios. Os recursos que você for utilizar, os meios que você for utilizar, os instrumentos que você for utilizar para chegar a uma finalidade têm que ser adequados, têm que ser necessários, têm que ser ponderados com aquela finalidade. Não adianta nada a finalidade ser boa se o instrumental utilizado, o recurso utilizado não for necessário e adequado como a própria finalidade, beleza? Então a proporcionalidade em sentido estrito é negar essa ideia maquiavélica de que o fim justifica os meios. Beleza, gente? Esses aqui, na minha opinião, são os grandes princípios implícitos: supremacia do interesse público, indisponibilidade do interesse público e a combinação de razoabilidade e proporcionalidade. Mas vamos finalizar aqui com os outros princípios que eu mencionei no início, tá? A autotutela. Defrontando-se com seus erros, a administração pública deve revê-los, para restaurar a situação de regularidade, não havendo necessidade de ser provocada para este fim. É um conceito de Carvalho Filho. Está aqui uma dica também, dá uma lida na súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, que diz mais ou menos isso, tá? A administração pública, quando verifica que errou, então um superior hierárquico verifica que o subordinado cometeu um equívoco, ou o próprio agente público verifica que cometeu um equívoco, não há necessidade de que se recorra ao Poder Judiciário para a correção deste erro. A própria administração corrige seus atos, revogando atos que se tornaram inconvenientes ou inoportunos, ou então anulando atos praticados em desacordo com a norma jurídica. Essa é a ideia de autotutela, certo? Alguns doutrinadores listam a autotutela como um princípio implícito da administração pública, beleza? Também a finalidade. A finalidade impõe à administração pública a prática, e tão somente essa, de atos voltados para o interesse público. Ok. Na minha ideia, na minha opinião, a finalidade é importantíssima, inclusive é um dos elementos do ato administrativo, mas eu acho que é um desdobramento do princípio da legalidade e do princípio da impessoalidade, perfeito? Mas, repito, alguns doutrinadores trazem a finalidade também como um princípio autônomo. A administração pratica atos voltados somente ao interesse público. Esse conceito aqui de Diógenes Gasparini. A motivação. O princípio da motivação exige que a administração indique os fundamentos de fato e de direito de suas decisões, tendo sido consagrado pela doutrina e pela jurisprudência que não há mais espaço para as velhas concepções que discutiam se a obrigatoriedade de motivar alcançava somente os atos vinculados. Bem, eu entendo que o melhor estudo da motivação é feito junto com o ato administrativo, quando estudamos os elementos do ato administrativo, momento em que diferenciamos motivação de motivo, tá? Mas é óbvio que todo ato tem um motivo, todo ato tem uma causa, e a administração tem que revelar essa causa. Por isso que, na minha opinião, a motivação é o desdobramento do princípio da publicidade junto com o princípio da legalidade, certo? Mas, como Maria Silvia Zanella de Pietro, dentre outros grandes doutrinadores e doutrinadoras do direito administrativo brasileiro, a motivação muitas vezes aparece como um princípio autônomo, um princípio implícito na Constituição Federal. Perfeito? E também segurança jurídica. Pela segurança jurídica, o direito deve se manifestar em suas inovações, causando o menor trauma possível às relações jurídicas passadas, mas que se prolongam no tempo ou que dependem da superveniência de eventos futuros previstos. Esse é um conceito de Celso Antônio Bandeira de Mello. Ora, as coisas se alteram. A norma muda, as interpretações mudam, e uma vez que se mudou uma interpretação ou se mudou uma norma jurídica, essa nova concepção não pode atingir fatos pretéritos. Em outras palavras, não pode retroagir. A ideia básica do direito. Mas não só isso. Tá? Uma nova concepção ela deve ser aplicada paulatinamente, porque muitas das relações jurídicas que iniciaram-se no passado, elas se prolongam pelo tempo. Um grande exemplo disso, contratos. Tá? Os contratos da administração, por exemplo, contratos de concessão pública podem ter um prazo de 35 anos. Você vai estudar isso em algum momento, quando estudar concessão de serviços públicos. Tá? Pô, 35 anos, mano, muita coisa acontece nesse período. A segurança jurídica não diz assim, nada pode ser alterado. Diz que as coisas mudam, as coisas se alteram, no entanto, devem ser feitas de forma paulatina, gradual,
buscando o quê? Uma menor ingerência, um menor trauma nas relações jurídicas já existentes. Notou que segurança jurídica tem tudo a ver com proporcionalidade? Beleza, então, gente. É isso aí. Esses aqui foram os princípios implícitos da administração pública. Legal? E com isso fechamos esse primeiro ciclo do direito administrativo, a parte introdutória que envolveu conceitos básicos de Estado, governo, administração, direito administrativo e os princípios da administração pública. Muito, muito obrigado pela atenção de vocês. Está aqui o e-mail do Mapeando Direito para você entrar em contato, fazendo críticas, sugestões e também perguntas, e as redes sociais. Legal, pessoal? Grande abraço, valeu, até outro encontro. Tchau, tchau.